Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol para vocês e hoje a gente vai analisar aí essa rodada de terça-feira, dia 30 de dezembro de 2025, né? Penúltimo dia aí do ano e vamos ter aí uma terça-feira com poucos jogos, né? Eu separei aqui 6 jogos para vocês e no finalzinho do vídeo vou estar deixando aí um bilhete pronto, tá show galera? Antes de mais nada aí já vai deixando o seu like no vídeo que é muito importante, tá? Se inscreva no canal você que ainda não é inscrito e deixa também seu comentário aí que é muito importante. Tá show? E vamos dar uma olhada aqui na grade de jogos dessa terça-feira. A gente vai ter Campeonato da Arábia Saudita, né, o Sauditão, Campeonato de Israel, Primeira Divisão, Premier League, né, Campeonato Inglês, vamos ter também Campeonato da Escócia aqui, Primeira Divisão, que é a Premiership, né. Primeiro jogo que a gente vai comentar aqui, o jogo já começa à tarde, né, 2h30 da tarde, nosso primeiro jogo, a gente vai ter aqui a Liga Profissional Saudita, né, o nosso Sauditão, e a gente vai ter o Al Ettifaq jogando em casa contra o nosso querido Al Nassr. A gente vai dar uma olhada na classificação, o Al Nassr que ninguém consegue parar, né? O último jogo aí venceu em casa por 3-0 o Al Oqdoud. Como eu falei no dia desse jogo, no dia 26, né? Falei que Cristiano Ronaldo ia marcar 2 vezes e cravei, né? Marcou 2 vezes aí o Robozão. E a equipe continua aí com 100% de aproveitamento, né? São 10 jogos e 10 vitórias, né? Uma campanha impecável aí do Al Nassr nesse início. Já o time do Al Ettifaq na última rodada conseguiu uma vitória importante contra o Al Riyadh, fora de casa 2-0. Antes disso já tinha vencido o Al Fayha por 3-2, né? Então vem de 2 vitórias seguidas e vai tentar aí quebrar essa sequência de vitória aí do Al Nassr, né? Vamos ver se vai conseguir ou não. Os últimos 5 jogos do confronto direto, 2 vitórias de cada um e 1 empate, né? Então assim, querendo ou não, tem um equilíbrio aí nesse confronto direto. O jogo mais recente aí foi em fevereiro, né, desse ano de 2025, né? Ou seja, 10 meses atrás, né, completamente. E a equipe do Al Ettifaq venceu jogando na casa do Al Nassr, né? Então vamos ver se o Al Nassr agora vai às forras aí e consegue vencer fora de casa. A odd para o Al Nassr vencer tá 1,33. É uma odd um pouco meio suspeita pelo fato de jogar fora de casa, né? Mas pelo futebol que vem apresentando, pode acontecer uma vitória, eu só não acho interessante essa odd, né? Aqui a primeira opção que a gente pode estar pegando é a dica mais de 2 gols e meio na partida e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 para o Al Nassr. Agora vamos aqui para o Campeonato de Israel. A gente vai ter aqui a primeira divisão e vamos ter aqui o Maccabi Tel Aviv contra o Ironi Tiberis. Esse jogo que acontece 3 horas da tarde, válido pela rodada 16, né? Até o momento aí o Maccabi Tel Aviv em terceiro lugar com 29 pontos. 8 vitórias, 5 empates e 2 derrotas apenas. E o time aqui do Ironi Tiberis está em 11º lugar com 17 pontos, né? Acredito que é um jogo favorável demais para o time da casa vencer, né? Se a gente for ver o confronto direto, teve 3 jogos apenas. Uma vitória do Maccabi Tel Aviv e 2 empates, né? Essa vitória que foi recente, né? No mês 9 aí, mês de setembro desse ano de 2025 mesmo. E fora de casa o Maccabi Tel Aviv goleou, né? A odd para o Maccabi Tel Aviv vencer, galera, tá 1,24. Para completar bilhete é interessante, mas aqui a gente pode estar pegando a primeira opção, a dica casa menos 1 handicap asiático, né? O Maccabi Tel Aviv para vencer por 2 gols de diferença ou mais, e a segunda opção a gente pega aqui mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 casa, 3-0 para o Maccabi Tel Aviv. Agora vamos aqui para a Premier League, campeonato inglês aí da primeira divisão, vamos ter o Chelsea jogando em casa contra o Bournemouth. Esse jogo que acontece 4h30 da tarde, válido pela rodada 19, e a gente vai ver, né, o Chelsea que na última rodada acabou perdendo de virada aí para o Aston Villa, né, jogando em casa perdeu por 2-1, o Aston Villa que por sinal vai fazer uma campanha aí muito boa, né, e acabou que o Chelsea estacionou aqui em 5º lugar, né, e viu até mesmo o Liverpool passar na pontuação aí, né, Liverpool agora está com 32, e o Chelsea acabou estacionado aqui com 29 pontos, né. O Bournemouth, por sua vez, não faz um início de temporada legal, está com 22 pontos, né, são 5 vitórias, 7 empates, 6 derrotas, e no confronto direto, se a gente for dar uma olhada, a gente vê 2 vitórias do Chelsea e 3 empates, né, então assim, o Chelsea tem o favoritismo, obviamente, pelo fato de jogar em casa, mas costuma bater muitos empates também, né? Tá pagando um odd de 1,59. 1,59 aí pro Chelsea vencer. Na minha opinião, tem valor, né? Especialmente jogando em casa, e acredito que o Chelsea não vai perder 2 seguidas jogando no seu território, né? Então, a primeira opção, casa vence, e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida.
Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Chelsea. Agora vamos aqui para a Premiership, né, Campeonato da Escócia aí da primeira divisão. Vamos ter o Motherwell contra o Celtic. 5 horas da tarde esse jogo, válido pela rodada 20. O Celtic é vice-líder do campeonato, segundo lugar aí com 38 pontos, enquanto o Motherwell está aqui em quarto lugar com 30 pontos. Duas equipes que fazem a campanha boa, principalmente o Celtic, né, que é vice-líder do campeonato. Mas promete ser um jogo aí bem equilibrado, na minha opinião, tá? Confronto direto aqui, o Celtic venceu os últimos 5 jogos, porém o Celtic não tem apresentado bom futebol, né, galera? Vem de 2 vitórias seguidas, mas teve aqui uma sequência de 3 derrotas, né? E, querendo ou não, a equipe é vice-líder do campeonato, ficando atrás do Hearts, que é a surpresa aí dessa temporada aí do Campeonato da Escócia, né? 41 pontos aí, líder do campeonato, né? Mas acredito que esse confronto aqui entre Motherwell e Celtic tá bem interessante para ambos marcam, né? Então, a primeira opção aqui a gente vai com a dica ambos marcam e a segunda opção mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 2-2. Agora vamos aqui para o Campeonato Inglês Premier League. Vamos ter aqui o time do Arsenal jogando em casa contra o Aston Villa, né? Promete ser um grande jogo por sinal, né, galera? Esse jogo que acontece 5h15 da tarde, a gente vai ver aí o Arsenal continua sendo líder do campeonato, 42 pontos, e o Aston Villa pode chegar na pontuação aí do Arsenal se vencer esse confronto, né? Tem 39 pontos, se vencer vai 42, e embola de vez aí o grupo aqui dos 3 primeiros pelo menos, né? Porque ainda tem o Manchester City aqui com 40 pontos. Os últimos 5 jogos aqui do Arsenal, 4 vitórias e um empate, e os últimos 5 jogos do Aston Villa, 5 vitórias seguidas, né? No confronto direto, são 3 vitórias do Aston Villa, 1 vitória do Arsenal e um empate. Então, assim, é uma pedra no sapato esse time do Aston Villa no confronto direto e na temporada que tá fazendo até o momento, né, galera? Então, assim, acho que a melhor opção que tem aqui é o mercado de gols, né? Acredito que não vale a pena a gente pegar aí Arsenal para vencer com essa odd de 1,50, não. Eu, pelo menos, fico com um pé atrás aqui, né? Então, primeira opção, mais de 1,5 gols na partida. E a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1. Agora, nosso último jogo aqui também do campeonato inglês, a gente vai ter o Manchester United contra o Wolverhampton, né, que na minha opinião já está rebaixado. 5h15 da tarde esse jogo, válido pela rodada 19. E o Manchester que está em sexto lugar com 29 pontos, né? Se vencer esse jogo ele pode passar o time do Chelsea, né? Obviamente que tem que torcer pro tropeço do Chelsea contra o Bournemouth. E do outro lado a gente tem o Wolverhampton que não venceu ninguém, né? 2 empates e 6 derrotas aí, 2 pontos até o momento aí no campeonato. Campanha horrível, horrível desse Wolverhampton, que no papel tem um elenco bom, cara. Então, assim, não encaixou. É aquela coisa de você pode botar bons jogadores no elenco, mas se não encaixar, filho, não tem jeito, né? E foi o que aconteceu aqui com o Wolverhampton, né? Com nenhuma vitória até o momento, completamente rebaixado, né? Porque tá com simplesmente 16 pontos atrás do primeiro da fora da zona do rebaixamento, que é o Nottingham, né? Então, assim, é jogo favorável demais pro Manchester vencer, né? O confronto direto aqui, o Manchester venceu 3 vezes, o Wolverhampton venceu 2, e a odd pro Manchester vencer, galera, tá 1,37, 1,40, é uma odd boa pra entrada simples, na minha opinião, tá? E a gente vai com essa primeira opção com a dica casa vence, né? Manchester para vencer, e a segunda opção, mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 pro Manchester. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada de terça-feira. Eu espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou deixar para vocês aqui o primeiro e único bilhete da rodada, e ele ficou desse jeito, ó. Então, galera, nosso bilhete para essa rodada de terça-feira, né, o primeiro e único bilhete aí, a gente pegou 3 jogos, né? O primeiro jogo aqui, Campeonato da Arábia Saudita, né, o Sauditão, jogo entre Al Ittifaq contra o Al Nassr. A gente pegou aqui mais de meio gol no primeiro tempo, né? Primeiro tempo tem que sair um golzinho pelo menos. Aí o segundo jogo, Campeonato Inglês Premier League, Arsenal e Aston Villa. A gente pegou aqui o mais de 1,5 gols na partida. E o terceiro jogo também da Premier League, né, Manchester United contra o Wolverhampton, a gente pegou vitória do Manchester. No final a gente teve uma odd de 2,5. A gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$ 205,71. Esse bilhete eu acredito que tem 70% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade para essa terça-feira. Enfim, galera, vamos finalizando aqui mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, né, dos palpites e do bilhete, né, que eu deixei aqui agora para vocês. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, comenta e quem puder ajudar aí, compartilhe o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, Telegram. Convida a galera a conhecer o canal BetGreen, que eu vou agradecer muito a todos vocês, tá show? Um forte abraço, um ótimo lucro aí nessa terça-feira e conto com a presença de vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu! Fui!